haviam muitos habitantes desses, muitos povos desses originários da terra de Canaã, e que não haviam caído ainda diante da ofensiva de Israel, que permaneciam ainda na terra. Por exemplo, os jebuseus, que vão ser completamente destruídos somente na época de Davi. Somente na época de Davi, na época da monarquia, tá certo? Próximo aí de 900 já antes de Cristo, sendo que a conquista da terra deu-se aí 1400 a.C., 1300 estamos aí na época dos juízes já, 900 a.C., já chegando a época de Davi e Salomão, é que pôde ser tomada Jerusalém dos jebuseus, né? Cidade de Jerusalém, que veio se constituir a capital de Israel, tá certo? Até hoje é a capital de Israel. Então você vê, a partir desse dado histórico, né, desse dado histórico e arqueológico, temos outra tese levantada, que é a teoria da revolta. O que ela diz? Que dentre essas cidades e estados que estavam presentes aí na região, havia guerra intensa entre elas. Entre heveus e gigazeus, entre hititas e amorreus, entre amalequitas e filisteus. Então, dessa guerra interna em que se encontrava a região canaanita, com a imigração de Israel, houve povos que se voltaram contra Israel, tá, para deter o movimento migratório, e houveram povos que se associaram a Israel. Então, uma das argumentações levantadas aqui na revolta é, por exemplo, aquele povo que fez aliança com Josué, os gibeonitas, né? Fizeram aliança com Josué através de um subterfúgio. Criaram lá uma situação teatral, praticamente, e conseguiram envolver Josué num pacto, e Josué, uma vez firmado o pacto, manteve a sua palavra, não voltou atrás. Então você vê, isso é um exemplo que serve para que essa teoria da revolta venha se expressar e buscar uma argumentação, buscar uma prova, né? Só que o que acontece? Essa teoria da revolta, ela contradiz as narrativas bíblicas que mostram, na verdade, uma intensa guerra de destruição dos israelitas em relação aos povos e nenhuma associação voluntária. Houve sim uma associação desses gibeonitas em virtude da crença na sua total destruição. Eles sabiam que não iam resistir a esta poderosa nação que estava adentrando a terra. Então eles forjaram ser uma nação, ser representantes de uma nação distante, que não estariam dentro daquela conjunto de nações que teriam que ser arrancadas à terra. E uma vez que não eram participantes, não eram daquela terra, não é daquela região, Josué não viu problema em firmar aliança com eles. Não viu problema em firmar aliança com esta nação, essa pretensa nação distante. Quando veio então descobrir que na verdade era uma dentre aquelas nações, mas já havia dado a sua palavra. Então vemos que não havia uma disposição em firmar aliança com eles. E não houve uma disposição deles em firmar aliança com Israel, mas sim houve intensa batalha e algumas resistências que duraram ao longo de alguns séculos, né? Por exemplo, a resistência dos filisteus, mas em momento algum vê-se testemunho bíblico acerca de alianças. Então, se a Bíblia tem uma narrativa, uma dinâmica, e ela não dá testemunho acerca disso, não há condições de sustentar essa tese, mesmo que ela seja uma boa tese do ponto de vista histórico, arqueológico, mas ela não se sustenta. A arqueologia também dá bases para a afirmação e a reafirmação, na verdade, daquilo que já foi afirmado dentro da própria narrativa bíblica, tá ok? Então nós ficamos com a narrativa bíblica. Nós apoiamos a forma como a Bíblia relata os fatos, a teoria da conquista, né? Na verdade, a afirmação e o relato da conquista, né? As testemunhas oculares assim relataram. Houve intensa batalha, houveram conquistas, batalhas rápidas, batalhas relâmpago e muito intensas, e que custaram muitos anos e muitas baixas a Israel até o estabelecimento definitivo na terra, no poder e com o cumprimento, né, quando fiéis à lei de Deus, vencedores e reinantes, estabelecendo seu domínio na terra, tá ok? Então, uma vez passada as teorias aqui que tratam acerca da conquista, vamos passar um pouco agora a estudar a forma de estabelecimento na terra. A forma de estabelecimento na terra. Como
como era a organização dos israelitas dentro do seu contexto, tá certo? Como eles se organizaram politicamente, vamos dizer assim, como foi a organização política deles para se estabelecerem na terra. Então tá aí o mapa das terras, tá? A divisão das tribos, o estabelecimento deles, e agora vamos dar uma olhada nisso por dentro, tá certo? Vamos ver como funciona essa organização por dentro. Competência da Liga das Tribos. Os anciões representantes de tribos, os anciões representantes de todas as tribos se reuniam periodicamente para celebrar a aliança, ensinar as ideologias, criar e propagar leis, juntamente com os levitas que eram encarregados das atividades cerimoniais e da formação das tradições. Se a assembleia era reunida para a guerra, recrutavam-se homens das tribos que queriam cooperar. Acredita-se que existia um juiz de todo Israel para uniformizar as leis e julgar os casos enviados pelas tribos, tá ok? Então, alguns relatos acerca da forma de organização dos israelitas na terra. A competência da tribo, ou Shebet, aqui a tribo e a liga das tribos, tá certo? A tribo Shebet. Competia a tribo fazer assembleias para a celebração cultual, estabelecer as tradições regionais tribais e decidir o início ou fim de uma guerra regional. Na tribo também eram realizadas assembleias pelos chefes de família. Esses defendiam a favor da guerra ou da paz. E também serviam como tribunal de apelação. Organizavam também a filantropia em favor dos mais carentes. A ação dos levitas também era bastante ativa na assembleia da tribo, tá ok? E agora a competência da associação protetora. Associação protetora. Essa associação era composta mais ou menos por 50 casas do pai. 50 casas do pai, sendo coordenada pelos chefes dessas casas. Eles tratavam do auxílio econômico mútuo, recrutamento militar, celebrações cultuais, execução de leis em consonância com a tribo e a confederação e de acordos matrimoniais. E finalmente a organização chamada Casa do Pai. A Casa do Pai era uma espécie de instituição primária que tratava de questões familiares e econômicas. Estamos na página 14 aí. Incluía-se mais ou menos cerca de 45 ou 50 pessoas, entre esposas, filhos, solteiros e parentes por afinidade. O crescimento dessa instituição se dava através do casamento. Era na Casa do Pai onde a festa da Páscoa, o Pessach, era celebrada. Essa é uma instituição anterior ao Pacto da Aliança e é também uma instituição das mais sérias e mais importantes dentro do povo de Israel, para o povo de Israel. E vê-se que ela é de tal forma propagada que ela está distribuída entre as diversas casas do Pai, entre as diversas pequenas instituições que era esta Casa do Pai, que celebra o Pessach, em lembrança da grande libertação e da aliança de Deus individualmente com essas famílias, tá certo? Era na Casa do Pai onde a festa da Páscoa era celebrada. Ali se estabelecia a base da educação e o controle social, inculcando-se as obrigações básicas e as convicções ideológicas de toda a família. Também se discutia os tabus e o bem-estar social da família. Então aí vemos com essas organizações como esse povo israelita que observamos naquele mapa, nas diferentes tribos, tá? Nas diferentes regiões que se instalaram, como funcionavam por dentro, qual era a forma de funcionamento, qual era a forma de Estado de Israel da época, qual é, por exemplo, a forma de Estado do Brasil hoje, na nossa nação, com essa política, com essa ideologia que temos hoje. Vemos aí o governo, tá? Esse governo instituído democraticamente,
governo que tem instituições políticas de assistência e de controle de governo, né, sobre o povo. Então temos aí os três poderes, né, o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. Dentre esses três poderes, a divisão das competências, né, da administração, a criação de leis, o julgamento, né, dessas leis, né, para que ela seja efetiva, para que seja cumprida, seja respeitada. Então, legislativo, criação de leis, judiciário, o julgamento dessas leis, né, para que essa lei seja efetiva, ela seja cumprida de fato pela sociedade que está a ela subordinada, que se subordinou a ela por voto, que estabeleceu esses representantes, né, da massa popular na Casa Legislativa, que criam leis em demanda do bem-estar deste povo. Pelo menos tem que ser assim, né? Assim reza a teoria. Então o que acontece? Estas leis criadas em favor do povo, o judiciário julgando para que a lei seja efetiva, se cumpra, seja respeitada, e o executivo trabalhando dado a ele poder, dado a ele autoridade para isso, trabalhando também pelo bem-estar nacional, com políticas de governo, né, que vão distribuir a renda recolhida do povo, outra imposição, né, que é feita pelo governo ao povo, recolhimento de impostos e retorno desses impostos em educação, saúde, policiamento, segurança nacional e por aí vai. Todas as políticas que fazem parte aí da plataforma de governo. Então temos aí a massa populacional, um sistema democrático, a atuação por meio do sistema democrático com a eleição de representantes legais, poderes executivos, poderes legislativo e poder judiciário. E a constituição aí do funcionamento do nosso país, nosso Estado. Como isso se dava em Israel? Como isso se dava na época das tribos? Com certeza houve uma diferença. E podemos dizer até que havia uma atuação mais intensa dos diversos indivíduos, dos diversos núcleos, vamos dizer melhor assim, dos diversos núcleos na vida nacional. Temos aí, por exemplo, a organização central, a chamada Liga das Tribos. O que vem a ser a Liga das Tribos, né? A Liga das Tribos é a constituição nacional das 12 tribos espalhadas: Judá, Efraim, Ruben, Manassés, Dan, Gade, Asser, Naftali, Zebulon, Simeão, Issacar e Benjamim. As 12 tribos que ocuparam todo aquele território conforme está descrito naquele mapa que acabamos de mostrar anteriormente. Então, as 12 tribos, mesmo estando em regiões distantes, ocupando cada uma um território, elas têm uma consciência nacional. Elas têm uma união, uma aliança, um vínculo que foi estabelecido no Monte Sinai, né, no pacto diante de Deus, em ter somente o Senhor como Deus e cumprir a sua lei que foi entregue naquele ambiente, que foi entregue naquele momento, naquela situação. Então a lei de Israel não foi construída ao longo de épocas, né, e com participação e interação de diversos grupos da sociedade. A lei de Israel tem um caráter revelacional e ela foi entregue. Então Deus revela a lei a Moisés, né? Moisés, a partir dessa inspiração do Espírito Santo de Deus, constrói esta lei, né, a partir dos padrões divinos. E esta lei é entregue ao povo, que firma um pacto com Deus de obediência a esta lei, tá? Obediência a esta lei, o diatec, tá? O pacto, obediência a esta lei. E enquanto se mantivessem fiéis ao pacto e obedientes à lei, teriam então soberania nacional. Deus garantiria a sua independência por meio de ações divinas, por meio de capacitação de líderes. E aí vamos ver o surgimento dos grandes líderes de Israel. Primeiramente os juízes, depois o último juiz Samuel. Na época de Samuel, transição para outra forma de governo com a monarquia. Monarquia, aliás, que já foi até prevista por Moisés no Deuteronômio. Já deixou pré-estabelecido ali algumas características que deveriam reger a futura monarquia israelita, uma vez que viesse a surgir, né? Então temos aqui, dentre essas 12 tribos de Israel que estavam
distribuídas nas regiões, inclusive foram distribuídas por ordenança divina, né, isso estabelecido dentro da própria lei, eles têm uma consciência nacional. Essa consciência nacional deles é o que forma a Liga das Tribos. Então o cabeça de cada tribo, aqui o líder, o chefe de cada tribo de Israel, é representante dentro aqui da Liga das Tribos, tá ok? E aí temos dentro da Liga das Tribos vamos dizer assim, um conselho nacional que decide sobre problemas que afetam todas as tribos. A Liga das Tribos é um conselho nacional. Então podemos dizer que o primeiro presidente do Conselho Nacional da Liga das Tribos foi Josué. Foi Josué. Tá certo? Moisés não participou disso porque Moisés estava fora, na terra, nas terras da peregrinação ainda. Então a organização desta liga estava em torno do tabernáculo e Moisés era o chefe, juiz e sacerdote, né, e profeta de Deus, como grande líder do tabernáculo. Então tínhamos um povo em peregrinação, um povo numa fase nômade provisória, né, uma fase nômade provisória. Quando se estabelece na terra, temos uma guarda, né, uma semelhança com essa organização, com alguma modificação, pelo fato de agora eles estarem sediados, eles estarem agora estabelecidos dentro de um território, estarem sediados dentro desse território. Então o que acontece? A lógica qual vai ser agora? As 12 tribos têm representantes, tá ok? Esses 12 representantes formam a Liga das Tribos. Essa Liga das Tribos é um conselho. É um conselho que vai decidir sobre questões que são relevantes para o futuro nacional, para a defesa nacional. Né? Quando, por exemplo, um fato, né, que aconteceu no livro dos Juízes, um levita com a sua concubina, ele passando por dentro de uma tribo, se não me engano aqui, a tribo de Benjamim, ele passando pelos territórios de Benjamim, homens de Belial, chamado homens de Belial, ou seja, pessoas violentas, pessoas irresponsáveis, né, pessoas de caráter duvidoso, tomaram de assalto a casa onde esse levita estava, né, e com um sentimento de animosidade, eles tomaram de assalto esta casa, eles queriam invadir a casa, matá-los, né, roubá-los. E o que acontece? O proprietário da casa tentando defender o levita que estava lá, e o levita, numa atitude que é incompreensível para nós, para a nossa época, completamente incompreensível, mas nós não podemos julgar este povo de acordo com a nossa ética, com a nossa moral, com o nosso contexto. Nós temos que tentar entender o contexto deles. Essa questão de julgar ele a partir do nosso contexto e da nossa época seria cometer um anacronismo de juízo, né? Julgar as atitudes deste povo na sua época histórica de acordo com os nossos padrões. Então nós não vamos fazer juízo, somente relatar. Ele entrega a sua concubina. E aqueles homens de uma atitude perversa, extremamente perversa, absurda, né? Não tem como nós não expressarmos esse asco, né? Porque esse asco também tem reflexo dentro da própria atitude dos cidadãos de sua época, da época desse contexto. Eles estupram esta concubina, a deixando morta, e ao amanhecer o levita, ao ver aquela tragédia, aquela cena trágica, corta o corpo dela em pedaços e manda um pedaço a cada representante de tribo. Uma coisa assim chocante, um relato extremamente escandaloso, extremamente chocante, uma coisa sinistra. Mas o que ele ilustra? Ele ilustra um conselho atuando numa questão nacional, uma questão de caráter de interesse nacional. Então o que acontece? Quando esses fragmentos do corpo dessa mulher chegam aos representantes de tribo, eles entendem qual é a mensagem. Havia acontecido algo extraordinariamente terrível, e que se não fosse detido, traria destruição a toda essa organização. Então o que acontece? Quando é relatada essa história, esse fato, reúne-se o conselho. Este conselho é a Liga das Tribos. O que é decidido? A tribo de Benjamim merece retaliações. Então as tribos se organizam para uma retaliação aos benjaminitas, que quase são extinguidos, mas depois é cessada a retaliação à tribo de Benjamim, e eles
novamente se restabelecem, mas com certeza